Muito triste ser ateu. Por mais que os ateus possam ser felizes, mas no final das contas é muito triste você pensar que o ser humano não tem um propósito maior e que o ser humano só existe para nascer, crescer, reproduzir e morrer. E aí, acaba tudo. É muito triste para quem é ateu crer que aquele ente querido se foi para todo sempre. Então fortaleça essa crença na ressurreição, porque Jesus prometeu que ressuscitaria os mortos no último dia. Então Jesus é digno de crédito. Se você ler os evangelhos, estudar sobre a vida, sobre a personalidade de Jesus, sobre o aspecto psicológico de Cristo, você vai ver que Cristo é totalmente digno de confiança. E se você experimentar uma relação com Ele, você vai ver que Ele é digno de confiança. E que se Ele prometeu ressuscitar os mortos, Ele vai fazer isso. Triste não é ser ateu não, seu Leandro Quadros. Triste é pertencer a uma instituição cristã que só na França abusaram mais de 300 mil crianças, com igrejas adventistas se omitindo sobre casos de assédio sexual. Isso que é triste. Triste é saber que em igrejas, um local que as crianças deveriam estar seguras, elas estão sendo abusadas. Triste é saber que os cristãos, apoiaram pessoas como Hitler e que os protestantes mataram milhares de pessoas em nome de Deus. Triste é ter que defender um livro que tem coisas como essa que encontramos em Números 31:17, como matai todo homem entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixa-as viver para vós. E ainda usa as meninas virgens como escravas sexuais. E se não tiver mulher para todo mundo, você pode ir lá e sequestrar as mulheres, como vemos aqui em Juízes 21. Mais triste ainda é ter que passar pano, para além disso tudo, em coisas como essa daqui, onde um homem pode abusar, violentar uma mulher, que não for comprometida em casamento, e ela vai ser obrigada a se casar com ele e jamais poderá se divorciar do seu abusador. Isso que é triste. Triste não são os ateus, Leandro Quadros. São os cristãos que esperam a volta de um personagem fictício que, segundo a própria narrativa, já era para ter voltado na geração daqueles que lhe ouviam. É óbvio que isso é só uma representação daquilo que aconteceu na destruição do templo em 70, mas muitos cristãos pensam que é um personagem real. Pior, o personagem mandou ressuscitar os mortos e não existe um registro histórico desse feito. Triste é acreditar que é ético e moral um personagem criado, fabricado para subjugar o povo judeu perante o povo romano, com coisas como: e se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, pois os soldados recrutavam as pessoas para caminharem com eles, se alguém pedir a tua túnica, larga-lhe também a capa. Complicado, não resista ao mal, ou seja, o invasor você não deve resistir, se revoltar, como era o contexto do primeiro século. Triste é acreditar nisso, seu Leandro Quadros. O triste é saber que nós temos escândalos de corrupção no MEC envolvendo pastores que prometem até destruir todo mundo. Triste é saber que durante a pandemia, inúmeras igrejas resolveram abrir as suas portas para arrecadar dinheiro dos fiéis, ao invés de permanecerem fechadas, o que levou à morte de inúmeros fiéis. Pior ainda é ser cristão e ter que comprar feijões que prometiam combater o vírus, o que é puro charlatanismo. Triste, senhor Leandro Quadros, não somos nós ateus que aproveitamos a nossa única vida que nós temos com os nossos filhos, com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos. Isso não é de forma alguma triste. Triste é ter que ficar manipulando o emocional das pessoas com recompensas em um local imaginário ou as ameaçando com um local de dor, sofrimento e ranger de dentes que também não existe. Isso que é triste, passar a vida inteira fazendo isso, enganando as pessoas dessa forma, que é muito triste.
Triste são algumas instituições religiosas, alguns líderes religiosos viverem da exploração dos dízimos dos fiéis, pessoas que dão até o dinheiro do aluguel, o dinheiro do remédio, o dinheiro da parcela do carro para as suas instituições religiosas, porque acreditaram nas palavras do seu líder. Tristes são países com alto índice de pessoas não religiosas, como a Holanda, em que elas fecham mais de 19 presídios por falta de presos. Enquanto que no Brasil, o 10º país mais religioso do mundo e cristão, a nossa taxa da população carcerária aumenta a cada ano, sem contar as centenas de cristãos que padecem nas Cracolândias.